Arruan, aqui é Selene de Eckhart, criadora do Animal Totem Oracle Deck da mesa radiônica xamânica e fundadora do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, a gente vai aprender sobre a deusa Tara. Mas antes de começar a falar sobre essa divindade, já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, deixa seu comentário, né? Você cultua Tara? Como é a sua relação com ela? Você já conhecia ela? Conta um pouquinho para mim. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, porque de repente algum deles está querendo aprender um pouquinho mais sobre essa divindade. E mais, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e saiba que você pode ajudar o canal a manter esse trabalho enviando um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal ou enviar um pix de qualquer valor para a chave que eu deixei relacionada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu repito que sem a ajuda de vocês é inviável manter essa pesquisa, então se você puder e quiser, sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Então vamos começar a falar sobre a deusa Tara. Ela é uma divindade feminina de grande relevância tanto no hinduísmo quanto no budismo, ocupando posição especialmente central no budismo Vajrayana, onde é reconhecida como uma deusa Bodhisattva e, em muitas tradições himalaicas, como uma Buda plenamente iluminada. No contexto hindu, ela está associada à felicidade, à vitalidade e à sabedoria, sendo compreendida como manifestação da Shakti, a energia primordial feminina, além de integrar o grupo das 10 grandes deusas da sabedoria, as chamadas Dasa Mahavidyas. No universo budista, especialmente no Tibete e no Nepal, Tara é frequentemente elevada ao status de deusa suprema ou Buda, recebendo títulos como deusa da sabedoria, encarnação da sabedoria aperfeiçoada, deusa da compaixão universal e mãe de todos os Budas. Ela é considerada a contraparte feminina de Avalokitesvara, o Bodhisattva da compaixão, mantendo com ele uma relação indissociável, sendo vista como seu aspecto feminino ou como manifestação direta de sua energia compassiva. Tara se manifesta em inúmeras formas e cores, consideradas virtualmente infinitas, cada uma adequada a necessidades específicas dos praticantes, simbolizando desde a proteção espiritual e a salvação dos chamados 8 grandes medos, até a cura, a longevidade, a abundância, a sabedoria e a orientação moral. Ela é guardiã dos viajantes, monges e devotos, protetora das jornadas físicas e espirituais, e guia segura para aqueles que se encontram perdidos ou em períodos de transição. Como Bodhisattva, personifica o ideal daquele que adia o próximo nirvana para permanecer no ciclo de renascimentos e auxiliar todos os seres a alcançarem a libertação. Como Buda, representa o feminino divino plenamente desperto. Amplamente venerada no Tibete, no Nepal, na Mongólia e em outras regiões da Ásia, Tara é considerada a divindade nacional do Tibete e uma das figuras femininas mais poderosas e populares do panteão budista. Seu culto permanece vivo na contemporaneidade, tanto em práticas devocionais quanto meditativas, nas quais é invocada para proteção, orientação, cura e iluminação, encarnando a feminilidade sagrada, a compaixão maternal e a sabedoria ativa, e ensinando que a libertação nasce do cuidado, da ação compassiva e da coragem de iluminar o caminho dos outros, mesmo em meio às sombras do samsara. A deusa Tara ocupa um lugar singular e central no budismo Mahayana e Vajrayana, como a personificação viva da compaixão em ação. Diferentemente de figuras iluminadas associadas à contemplação estática, Tara é essencialmente dinâmica. Ela se ergue, responde, intervém e protege, atuando diretamente no sofrimento concreto dos seres. Sua iconografia, seus mantras e suas múltiplas manifestações não constituem expressões dispersas, mas revelações coerentes de uma única consciência iluminada que se adapta às necessidades específicas da experiência humana.
Nesse sentido, as chamadas 21 taras não representam divindades distintas, mas 21 funções ou faces operativas da mesma essência desperta, cada uma direcionada a um tipo particular de medo, obstáculo, sofrimento ou aspiração espiritual. Iconograficamente, Tara é retratada como uma jovem de beleza serena e vigorosa, eternamente jovem, simbolizando a vitalidade inesgotável da compaixão iluminada. Sua postura clássica, com uma perna recolhida e a outra estendida, expressa visualmente sua natureza paradoxal. Plenamente desperta e, ao mesmo tempo, profundamente engajada no mundo. Ela não abandona o samsara, mas o atravessa conscientemente para libertar. Suas mãos exibem mudras ou mudras que combinam proteção, ensinamento e generosidade, enquanto o lótus azul noturno, chamado Utpala, indica sua atuação nos momentos de escuridão, medo e ignorância, quando a consciência mais necessita de amparo. A Tara verde, considerada a manifestação primordial e a matriz da qual as demais emanam, encarna compaixão ativa, imediata e eficaz. Tradicionalmente associada à proteção contra os 8 grandes medos, compreendidos tanto como perigos externos quanto como estados internos da mente, sua cor verde simboliza movimento, vitalidade e prontidão. Sua função é agir rapidamente antes que o sofrimento se consolide. A Tara branca expressa o aspecto maternal, pacificador e curador, sendo associada à longevidade e à cura nos níveis físico, emocional e espiritual. Seus 7 olhos simbolizam vigilância constante e percepção total do sofrimento, sustentando a vida para que o praticante possa prosseguir no caminho do Dharma e aprofundar sua realização espiritual. A Tara vermelha, frequentemente identificada como Kurukula, manifesta o poder da magnetização consciente e da transmutação do desejo. Seu aspecto intenso e por vezes dançante indica que ela atua sobre as forças passionais da mente, não para satisfazer o ego, mas para transformar o desejo em sabedoria e compaixão ativa. A Tara azul, ou irada, representa a transmutação da raiva e a destruição radical das ilusões mais profundas. Em formas ferozes como Ugratala ou Ekajata, ela surge com símbolos tântricos intensos, cuja função não é violenta, mas pedagógica, cortando rapidamente os impedimentos ao despertar e dissolvendo obstáculos kármicos persistentes. A Tara amarela expressa o aspecto da abundância, da estabilidade e da prosperidade consciente, não restrita ao plano material, mas voltada à criação de condições favoráveis para a prática espiritual, como sustento, segurança, equilíbrio e generosidade ética. Já a Tara negra encarna o poder protetor absoluto, removendo obstáculos de modo radical e confrontando forças hostis internas e externas, simbolizando a coragem necessária para preservar a integridade espiritual do praticante. Além dessas manifestações mais conhecidas, o louvor tradicional às 21 taras descreve formas específicas que atuam sobre funções claramente delimitadas, incluindo a concessão de vitórias rápidas, a dissipação de medos profundos, a pacificação de conflitos, a subjugação de forças adversas, o despertar da sabedoria ardente, o fortalecimento da atividade iluminada, a obtenção de realizações espirituais, a proteção contra doenças, o prolongamento da vida e o equilíbrio emocional. Algumas dessas formas expressam qualidades mais sutis, como a serenidade lunar que acalma a mente ou a espada da sabedoria que corta auto-enganos profundamente enraizados. Essas 21 manifestações devem ser compreendidas como um mapa funcional da compaixão iluminada, no qual cada tara responde a um estado específico da consciência humana, atuando como meio hábil, chamado upaya, para conduzir o praticante da confusão à clareza, do medo à coragem e da ignorância à libertação. Por essa razão, Tara é invocada não apenas durante a vida, mas também nos estados intermediários após a morte, onde surge como guia e protetora da consciência em transição. Em última instância,
Tara é simultaneamente deusa, bodhisattva, arquétipo e espelho interior. Manifesta-se como mãe compassiva, protetora feroz, mestra de sabedoria e companheira íntima do caminho espiritual, revelando em sua multiplicidade de formas a profundidade de uma compaixão que se adapta infinitamente para libertar. O nome Tara tem origem no sânscrito e carrega uma profundidade simbólica que expressa de forma direta a essência espiritual da deusa. Traduzido mais comumente como estrela, o termo evoca o aspecto da estrela guia, aquela que orienta viajantes e navegantes na travessia da noite e do desconhecido. Assim como as estrelas conduzem no oceano físico, Tara guia os seres conscientes através do vasto e instável oceano da existência, o samsara, conduzindo-os com firmeza e compaixão em direção à libertação espiritual. Etimologicamente, seu nome deriva da raiz sânscrita tar, que significa atravessar, proteger, resgatar ou salvar, revelando um sentido ainda mais profundo. Tara é aquela que conduz através, a salvadora e a protetora, não apenas como símbolo orientador, mas como força ativa que intervém diante do sofrimento. Tara não é uma estrela distante e contemplativa. Ela é uma presença viva e responsiva, que se move, age e protege quando invocada. Em diversas línguas indianas, seu nome preserva o significado de estrela, reforçando sua associação com a luz que brilha na escuridão e com a consciência desperta em meio à ignorância. No plano espiritual, essa estrela não apenas indica um caminho externo, mas ilumina o percurso interior, auxiliando o praticante a atravessar estados de medo, confusão, dor emocional e ignorância espiritual. Por essa razão, seu papel não se limita a orientar, mas a sustentar a travessia, oferecendo proteção, clareza e coragem. Além do significado literal, Tara é tradicionalmente reconhecida por epítetos que ampliam sua dimensão simbólica, como aquela que traz a vida, grande mãe compassiva, personificação da sabedoria e grande protetora. Esses títulos revelam uma divindade simultaneamente maternal e soberana, que acolhe e nutre, ensina e esclarece, protege e liberta. Como mãe, Tara ampara. Como sabedoria viva, ela revela a verdade. Como protetora, remove perigos visíveis e invisíveis. Seu aspecto de salvadora não deve ser compreendido de forma passiva ou messiânica, mas como uma força ativa de despertar. Ela não retira o ser do mundo, mas ensina a atravessá-lo com lucidez, transformando desafios em oportunidades de consciência. Nesse sentido, a proteção de Tara não anula as dificuldades da existência, mas oferece os meios, internos e externos, para superá-las. Ela é, ao mesmo tempo, guia, caminho e energia que sustenta o processo de transformação. No contexto tibetano, é conhecida como Droma ou Jetsun, Doma Salvadora, aquela que guia os seres como um ponto luminoso em meio à escuridão. Assim, o próprio nome Tara sintetiza sua função espiritual: ser a luz que orienta, a força que protege e a presença compassiva que conduz os seres, passo a passo, da escuridão do sofrimento à clareza da libertação. Tara possui uma origem complexa e profundamente enraizada nas tradições espirituais da Índia antiga, emergindo inicialmente no contexto do hinduísmo e sendo posteriormente incorporada, reinterpretada e plenamente desenvolvida no budismo, sobretudo nas vertentes Mahayana e Vajrayana. Sua gênese está intimamente ligada ao culto das grandes deusas hindus e ao princípio da Sakti, a energia feminina primordial que sustenta e movimenta toda a criação. No hinduísmo, Tara é reconhecida como a segunda das 10 Mahavidyas, os grandes arquétipos da sabedoria transcendental, manifestações diretas da Mahadevi ou Adi Parasakti. Vou tentar falar esse nome, tá? Adi Parasakti, a fonte suprema de toda a realidade. Nesse contexto, ela é compreendida como uma expressão maternal e, ao mesmo tempo, terrível do sagrado, relacionada simbolicamente a figuras como Durga e Kali, atuando como mãe protetora, cuidadora e libertadora,
sendo frequentemente venerada como Ista Devi, a divindade pessoal escolhida para devoção íntima e transformação espiritual. Aqui no canal já tem vídeo sobre Kali e sobre Durga, dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Embora a presença de Tara no hinduísmo seja antiga, ela foi gradualmente assimilada pelo budismo a partir do diálogo com correntes shaktistas, em um período no qual o budismo passou a integrar de forma mais explícita o princípio feminino da sabedoria. O budismo primitivo era essencialmente não teísta, mas esse panorama começou a se transformar com o surgimento do Mahayana e que se consolidou no Vajrayana, onde a linguagem simbólica, ritual e tântrica tornou-se central. O texto budista mais antigo a apresentar claramente a sacralização do feminino é o Sutra do Prajnaparamita, datado aproximadamente do século II da Era Comum, no qual a sabedoria perfeita é personificada como um princípio feminino, matriz de todos os Budas. A primeira referência textual explícita a Tara aparece no Manjusri Mula Kalpa, por volta do século V da Era Comum, enquanto as representações iconográficas mais antigas da deusa datam do século VII, com seu culto já amplamente estabelecido e sistematizado no século VIII. Nesse processo de consolidação dentro do budismo, Tara passou a ser reconhecida como a mãe de todos os Budas, título que expressa seu papel como fonte da sabedoria iluminada e sua continuidade simbólica com o arquétipo ancestral da Grande Mãe. Sua ascensão como divindade central coincidiu com a expansão do budismo para além da Índia, especialmente em direção ao Tibete, Nepal, Mongólia e regiões do Himalaia, bem como com uma crescente valorização do feminino no imaginário espiritual budista. No Tibete, Tara tornou-se a divindade mais popular da devoção cotidiana, venerada tanto em contextos monásticos quanto populares, sendo invocada para proteção imediata, orientação espiritual e superação de obstáculos. A sistematização de seu culto no Tibete foi profundamente influenciada pelo mestre indiano Atissa, no século XI, que chegou à região em 1042 e difundiu práticas devocionais meditativas dedicadas a Tara. Nesse mesmo período, o texto litúrgico indiano conhecido como Homenagem às 21 Taras foi introduzido no Tibete por Dharmadra, estabelecendo as bases para a veneração de suas 21 manifestações. Essas formas não representam divindades distintas, mas expressões funcionais de uma única essência compassiva, manifestando-se conforme as necessidades específicas dos seres, cada uma associada a qualidades, gestos rituais, sílabas semente e mantras próprios. No budismo Mahayana, Tara é frequentemente descrita como uma bodhisattva, enquanto no Vajrayana ela é reconhecida como um Buda plenamente iluminado, um Buda feminino que alcançou a iluminação completa e escolheu permanecer acessível aos seres. Segundo a tradição, ela teria emergido das lágrimas do Bodhisattva Avalokitesvara ao contemplar o sofrimento do mundo, nascendo de sua compaixão profunda com o voto de auxiliar incansavelmente todos os seres sencientes. Em uma narrativa particularmente significativa, Tara teria prometido renascer sempre como mulher até atingir o estado final de Buda, afirmando de uma forma simbólica e espiritual o potencial feminino para a iluminação plena. Esse aspecto foi destacado pelo Dalai Lama em uma conferência no ano de 1989, ao apresentar Tara como um poderoso símbolo de ação compassiva e emancipação espiritual feminina. Ao longo do tempo, Tara passou a ser venerada em diversas culturas sob diferentes nomes e formas, como o Kuan Yin, da China, Tarani Bosatsu, do Japão, e como divindade central no Tibete, Mongólia, Nepal e Butão. Sua popularidade atravessou fronteiras culturais e religiosas, mantendo-se viva até a contemporaneidade. Já tem vídeo aqui no canal sobre Kuan Yin, tá bom? Dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. No mundo moderno, sua figura exerce, forte ressonância, especialmente entre mulheres ocidentais interessadas no budismo, sendo frequentemente associada a ideias de autonomia espiritual,
cuidado e ação compassiva sem perder sua profundidade tradicional. No hinduísmo, além de sua posição entre as Mahavidyas, Tara é venerada como mãe do Buda Sakyamuni, compreendido dessa tradição como um avatar de Vishnu, e possui como principal centro de culto o templo de Tarapit, em Bengala Ocidental. Já tem vídeo aqui no canal sobre Vishnu também, só dá uma olhadinha por lá, tá? Na playlist sobre os deuses e deusas. Esse local, historicamente associado a cemitérios rituais e práticas tântricas intensas, foi frequentado por Siddhas e Mahasiddhas, ascetas realizados que buscavam comunhão direta com os mistérios da vida, da morte e da libertação. Embora estudiosos debatam se Tara surgiu primeiro no hinduísmo ou no budismo, essa controvérsia se torna secundária diante do fato de que sua presença transcende fronteiras religiosas rígidas. Textos hindus antigos já evocam arquétipos associados à sua figura, enquanto tradições budistas afirmam uma origem espiritual atemporal, presente em múltiplos sistemas cósmicos. Dentro dessa perspectiva, Tara não pertence exclusivamente a uma única religião, mas se manifesta onde houver necessidade de compaixão ativa, proteção e sabedoria. Seja compreendida como deusa, bodhisattva ou Buda feminino, ela permanece como uma das figuras mais universais e acessíveis do sagrado, símbolo da luz que guia, da força que protege e da compaixão que age incessantemente para libertar os seres do sofrimento. Na tradição hindu, Tara é compreendida como uma manifestação direta da Devi, o princípio feminino divino que sustenta, gera e transforma toda a criação. Nesse contexto, ela expressa a face protetora, nutridora e libertadora da grande deusa, atuando como força ativa de compaixão e sabedoria. No hinduísmo, Tara também é descrita como esposa de Brihaspati, o guru dos Devas e regente do planeta Júpiter, que a associa simbolicamente ao conhecimento sagrado, à orientação espiritual e à transmissão da sabedoria cósmica. Em narrativas purânicas, ela figura como mãe de Buda, o deus de Mercúrio, concebido a partir de Chandra, bem como de Kasha, filho de Brihaspati, reforçando seu papel materno ligado à inteligência, ao discernimento e à instrução espiritual. No universo budista, especialmente nas tradições do norte e no Vajrayana, Tara é venerada como a grande mãe da compaixão, guia protetora e libertadora dos perigos e sofrimentos da existência. Ela personifica a compaixão ativa, aquela que não permanece apenas na contemplação, mas age diretamente para aliviar o medo, a ignorância e a dor dos seres. De acordo com a tradição, Tara é uma emanação direta da compaixão de Avalokitesvara, ou Shenrezig, o Bodhisattva da misericórdia universal. Dessa origem mística, ela é compreendida simultaneamente como filha e mãe espiritual dessa energia compassiva. Filha porque nasceu das lágrimas de Avalokitesvara, derramadas ao contemplar o sofrimento do mundo. E mãe por nutrir, proteger e conduzir os seres ao despertar. Em muitos textos e representações budistas, Tara aparece como a consorte feminina de Avalokitesvara, não em um sentido conjugal humano, mas como a polaridade complementar da compaixão iluminada em ação, expressando aquilo que se move, responde e intervém diretamente no mundo. Em determinadas tradições esotéricas, ela também é associada como consorte simbólica de Amoghasiddhi, um dos 5 Budas, Dhyani, representando a realização plena da ação iluminada, infalível e eficaz. Essa associação reforça seu papel como divindade do agir correto, da superação de obstáculos e da concretização espiritual no caminho do despertar. Assim como Avalokitesvara, Tara é reconhecida como uma divindade eminentemente socorrista, aquela que responde prontamente aos clamores dos seres e os auxilia a atravessar para outra margem, metáfora clássica da libertação do samsara e da passagem da ignorância para a sabedoria. Por essa razão, ela é tradicionalmente venerada como protetora das viagens, tanto das jornadas físicas, especialmente a navegação, os deslocamentos perigosos e os caminhos incertos, quanto das viagens espirituais,
guiando os praticantes ao longo do percurso interior que conduz à iluminação. Segundo narrativas tradicionais, Tara teria surgido com o voto de jamais renascer como homem, afirmando simbolicamente que a iluminação plena é igualmente acessível às mulheres. Seu arquétipo reúne assim a segurança do caminho, a orientação firme e a compaixão ativa, fazendo dela uma das expressões mais complexas do feminino sagrado como força que guia, salva e transforma. Diversas tradições narram o surgimento de Tara a partir de um mesmo núcleo simbólico, a compaixão que responde diretamente ao sofrimento do mundo. Uma das lendas mais difundidas no budismo relata que Tara nasceu das lágrimas de Avalokitesvara, o Bodhisattva da compaixão. Ao contemplar a vastidão da dor dos seres, ele chorou, e de uma de suas lágrimas se formou um lago. Das águas desse lago surgiu um lótus, que ao se abrir revelou Tara, a libertadora. Essa narrativa aparece reiteradamente como metáfora da compaixão ativa que se manifesta quando o sofrimento é plenamente reconhecido e não ignorado. Outra vertente mitológica enfatiza o voto solene de Tara de sempre se manifestar de forma feminina. Segundo essa tradição, ela recusou assumir corpos masculinos para alcançar a iluminação, afirmando que gênero é uma construção convencional sem existência última. Tara teria declarado que continuaria renascendo como mulher até que o samsara estivesse vazio, demonstrando que a iluminação não está condicionada à forma ou ao gênero, mas à realização da sabedoria e da compaixão. Esse tema é aprofundado no relato preservado por Taranatha Kunga Nyingpo, em A Explicação de Tara, que apresenta a história da princesa Yeshedawa, ou Lua da Sabedoria. Filha de um rei e profundamente devota, Yeshedawa recebeu ensinamentos de um Buda e acumulou méritos e sabedoria por incontáveis eras. Quando foi aconselhada por monges a orar para renascer como homem, por considerarem isso um caminho mais favorável à libertação, ela respondeu que, na realidade última, não existem homens nem mulheres, apenas rótulos criados pela ignorância. Reconhecendo que poucas mulheres eram reconhecidas como modelos espirituais, fez então o voto de trabalhar pelo bem de todos os seres sempre em corpo feminino. Ao longo de incontáveis existências, permaneceu fiel a esse compromisso, libertando inúmeros seres do sofrimento até alcançar o estado de Buda plenamente iluminada, passando a ser conhecida como Drouma, a libertadora. Segundo essa tradição, Yeshidawa também teria feito um juramento diante do Buda, Amoghasiddhi, de proteger os seres contra obstáculos espirituais e mundanos, se tornando especialmente venerada como aquela que remove impedimentos no caminho do Dharma. Sua prática meditativa era descrita como tão profunda que lhe permitia utilizar os objetos do mundo sensorial sem apego, alcançando o estado de libertar todos os seres, e sua compaixão era tal que não se alimentava antes de estabelecer outros na realização da vacuidade. Esses elementos reforçam sua imagem como expressão máxima da compaixão ativa e altruísta. Paralelamente nas tradições hindus, Tara surge como uma das Mahavidyas, as grandes deusas da sabedoria, associada à proteção, à destruição das ilusões e ao poder transformador do feminino divino. Nesse contexto, ela é apresentada como esposa de Brihaspati, o guru dos Devas. Um mito relata que, negligenciada pelo marido absorvido nos assuntos celestes, Tara foi seduzida por Chandra, o deus da lua, o que desencadeou um grande conflito entre Devas e Asuras. A guerra foi interrompida por Brahma, ou em algumas versões por Shiva, e Tara foi devolvida a Brihaspati. Grávida, revelou posteriormente que o filho era de Chandra, dando à luz Buda, o deus de Mercúrio, reforçando sua ligação simbólica com a inteligência, a sabedoria e os ciclos cósmicos. Bem, gente, aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, você vai encontrar vídeos sobre Shiva e sobre Brahma também. No imaginário budista tibetano, Tara é também compreendida como manifestação direta de Avalokitesvara, como a gente já viu, né? E lendas populares a retratam como a salvadora incansável, como no conto de Jigme, em que Tara o resgata
repetidas vezes, independentemente de seus erros ou recaídas, ilustrando seu amor maternal incondicional e sua disposição em auxiliar todos os seres sem discriminação. Outros mitos reforçam a sua compaixão ativa, como a história da Tara do rosto virado, na qual uma estátua da deusa, esculpida por uma mulher idosa, gira milagrosamente para não permanecer de costas ao templo de Mahabodhi, atendendo à intenção sincera da devota e simbolizando a sensibilidade de Tara ao coração humano. Em todas essas narrativas, Tara emerge como a personificação da compaixão que age, da sabedoria que liberta e do feminino sagrado que se recusa a ser limitado por convenções sociais ou espirituais. Seja como lágrima transformada em lótus, como princesa que desafia dogmas, como Mahavidya hindu ou como salvador incansável no budismo, Tara permanece aquela que responde aos clamores do mundo, guiando os seres através do oceano do sofrimento rumo à libertação. O culto a Tara no budismo antigo se desenvolveu de maneira profundamente devocional e prática, tendo como eixo central a recitação de mantras, sobretudo o Om Tare Tutare Ture Svaha, considerado um dos mais sagrados mantras de proteção, libertação e resposta imediata ao sofrimento. A tradição ensina que esse mantra não apenas invoca a presença espiritual de Tara, mas também ativa processos internos de transformação, clareza e amadurecimento consciente, sendo recitado tanto em práticas individuais quanto em rituais coletivos, frequentemente acompanhados por instrumentos musicais, visualizações meditativas e oferendas simbólicas. Nos templos e mosteiros dedicados a Tara, sua imagem era colocada no centro da prática ritual e estátuas e ícones eram consagrados com flores, lamparinas e incenso, sustentados pela crença de que a deusa responde de forma rápida e compassiva aos que a invocam com sinceridade. Ao longo dos séculos, inúmeros templos e santuários foram dedicados a Tara, em regiões como Tibete, Nepal, Mongólia, Índia e Butão, destacando-se entre eles o templo de Tara em Bodhnath, no Nepal, que se consolidou como importante centro de peregrinação. Paralelamente no hinduísmo, especialmente nas tradições Shakta e Tântricas, Tara ocupa posição igualmente central, sendo venerada em locais conhecidos como pitas, considerados assentos ou moradas onde o poder da deusa se manifesta de forma particularmente intensa. Tarapit, cujo nome indica essa função, é um desses centros sagrados, reconhecido como um local em que a presença de Tara é especialmente acessível aos devotos. A sacralidade de Tarapit está ligada a narrativas míticas associadas à deusa Sati, consorte de Shiva. Já tem vídeo sobre Sati, além de vídeo sobre Shiva aqui na playlist sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha por lá. Segundo a tradição, após Sati se lançar ao fogo ritual em protesto contra a humilhação infligida a Shiva por seu pai Daksha, Vishnu recolheu os fragmentos de seu corpo e os espalhou pelo subcontinente indiano. Cada local onde uma parte caiu se tornou um pita, centro de manifestação de uma forma específica da grande deusa. Acredita-se que um dos globos oculares de Sati tenha caído em Tarapit, estabelecendo ali a presença de Tara. Mesmo antes da edificação formal do templo, o local já era considerado sagrado, sobretudo por seus cemitérios, onde Siddhas e Mahasiddhas realizavam práticas tântricas voltadas à transformação interior, à morte simbólica e à libertação espiritual. Estudiosos observam que os pitas não formam apenas uma rede geográfica de lugares sagrados, mas também uma mandala simbólica que reflete tanto a ordem divina do universo quanto um mapa interno da jornada espiritual do praticante. Essa concepção dialoga com o princípio do Sanatana Dharma, a ordem eterna que governa a criação, segundo a qual a dispersão das partes de Sati não foi aleatória, mas guiada por uma inteligência cósmica destinada a auxiliar os seres em seu processo de despertar. Nesse contexto, Tarapit se tornou um lugar de peregrinação e prática intensa, tradicionalmente reconhecido por seu poder restaurador, sendo-lhe atribuídas curas de doenças físicas e psicológicas, e em relatos míticos até mesmo a restauração da vida de recém-mortos. Por essa razão, sacrifícios de sangue foram historicamente oferecidos à deusa.
prática que ainda persiste em alguns contextos rituais, refletindo sua natureza simultaneamente compassiva e feroz. Embora Tarapit seja um templo hindu da tradição Shakti, ele também é venerado por budistas que reconhecem Tara não apenas como a mãe do Buda Sakyamuni, mas como a mãe de todos os Budas, passados, presentes e futuros. No budismo, sua origem está intimamente ligada a Avalokitesvara. E segundo a tradição tibetana, Avalokitesvara, conhecido como Shenrezig, contemplou o mundo do alto de uma montanha e, ao perceber que os seres estavam aprisionados no sofrimento causado pela ignorância e pelo ciclo de renascimentos e mortes, chorou, e aí a gente já sabe da história que surgiu o Lótus, de onde surgiu Tara. E dessa forma, então, ela é compreendida como a personificação feminina da compaixão e da sabedoria compassiva de Avalokitesvara, herdando dele a capacidade de adaptação e resposta imediata à necessidade dos seres, simbolizada também pela associação de Shenrezig ao número sagrado 108, representativo de suas múltiplas manifestações. Assim, tanto no budismo, ou melhor dizendo, tanto no hinduísmo quanto no budismo, o culto a Tara revela uma espiritualidade essencialmente dinâmica, na qual a devoção não se limita à contemplação, mas se expressa como força viva de transformação, proteção e libertação, orientada à superação do sofrimento e à realização da sabedoria em ação. No budismo, a compreensão das divindades opera em dois níveis complementares e inseparáveis. No nível simbólico, elas se manifestam por meio de formas, cores e gestos rituais, os mudras, de instrumentos e atributos visíveis que não têm função meramente estética, mas constituem uma linguagem simbólica destinada a expressar qualidades iluminadas específicas, tornando-as acessíveis à mente humana. No nível último, que transcende qualquer forma, encontra-se a realização da vacuidade, chamada sunyata, da pureza primordial da mente e da união inseparável entre vacuidade e compaixão. Nesse sentido, as divindades não são compreendidas como deuses externos ou entidades antropomórficas no sentido teísta, mas como meios hábeis, ou upaya, que permitem ao praticante reconhecer, integrar e despertar aspectos latentes de sua própria natureza búdica. Práticas como a visualização meditativa e a recitação de mantras são centrais nesse processo, pois ao visualizar a divindade e entoar os seus mantras, o praticante não está invocando algo externo, mas alinhando gradualmente a própria mente às qualidades iluminadas que ela simboliza. Esse alinhamento promove uma transformação interior profunda, dissolvendo padrões de ignorância, medo e apego, e conduz progressivamente ao estado de Buda. Nesse contexto, a prática de Tara ocupa um lugar de destaque, sendo tradicionalmente associada à remoção rápida de obstáculos, à proteção contra perigos internos e externos e à obtenção das chamadas realizações comuns, ao mesmo tempo em que conduz de maneira natural e contínua à realização espiritual suprema. Na tradição tibetana, existem inúmeras práticas associadas a Tara, adaptadas a diferentes disposições, níveis de experiência e necessidades espirituais. Uma das mais difundidas é a recitação dos louvores às 21 Taras, uma oração profundamente simbólica que honra 21 manifestações da deusa. Cada uma dessas formas possui aparência, cor, postura, expressão e atividades específicas, refletindo diferentes aspectos arquetípicos do princípio iluminado que permeia toda a realidade, sem que isso implique a existência de entidades separadas, mas sim expressões múltiplas de uma única essência compassiva e desperta. Entre essas manifestações, a Tara Verde é especialmente invocada para a eliminação de obstáculos, medos e interferências, bem como para o sucesso nas ações iluminadas no mundo, simbolizando a prontidão para agir e a compaixão dinâmica. A Tara Branca, por sua vez, está associada à pacificação, à cura, ao fortalecimento da força vital e à estabilização da mente, sendo frequentemente invocada em práticas relacionadas à saúde e à longevidade. Além delas, há práticas direcionadas a formas específicas de Tara, voltadas ao desenvolvimento de qualidades particulares, como proteção, sabedoria, magnetismo espiritual e superação de forças negativas.
Essas práticas podem ocorrer em diferentes níveis, desde práticas externas que envolvem recitação, oferendas e visualizações simples, passando por práticas internas, que aprofundam a identificação do praticante com a divindade, até práticas secretas mais avançadas que trabalham diretamente com os canais, ventos e energias sutis do corpo no contexto do yoga tântrico. Relatos tradicionais narram inúmeros casos de proteção e auxílio em situações extremas, concedidos apenas pela lembrança de Tara ou pela recitação de seu nome, reforçando a compreensão de que sua atuação simbólica e espiritual se manifesta de forma imediata, sempre que há confiança e devoção sinceras. Qualquer pessoa que confie em Tara pode estabelecer conexão com ela por meio da simples recitação de seu nome, de orações ou de mantras, sendo essa devoção acessível a todos. Entretanto, para aqueles que desejam se aprofundar nas práticas tântricas formais, nas quais Tara é adotada como a divindade meditativa principal, recomenda-se fortemente receber transmissões e instruções de um professor autêntico e experiente, pois a orientação qualificada assegura correção, segurança e integração adequada dos ensinamentos. Embora pensar em Tara ou invocá-la mentalmente já produza benefícios, a profundidade e a eficácia da prática se ampliam consideravelmente quando acompanhadas por instrução direta e consciente. Além das práticas meditativas, Tara também é homenageada através do corpo, especialmente em posturas de yoga associadas à sua energia compassiva e estabilizadora. Entre elas destacam-se a postura da estrela, chamada Tarasana, e a postura de Tara sentada. Na primeira, o praticante senta-se na posição da borboleta, segura os pés e inclina-se suavemente para frente, gesto que favorece a abertura, entrega e estabilidade emocional. Na postura de Tara sentada, uma perna permanece flexionada com a canela apoiada no chão e próxima ao corpo, enquanto a outra se mantém flexionada com o joelho elevado e a sola do pé firmemente apoiada no solo, evocando prontidão, presença e ação consciente. Recomenda-se o Bhumisparsa Mudra, com a mão correspondente apoiada no chão ao lado do pé, enquanto a outra repousa sobre o centro do coração, simbolizando o enraizamento na realidade última e a união entre compaixão ativa e sabedoria profunda. A antiga deusa Tara, em suas múltiplas manifestações e expressões, oferece um vasto repertório de dons espirituais, especialmente significativos para mulheres contemporâneas, sem excluir, contudo, qualquer ser humano que busque cura, proteção e libertação. Ela personifica as forças do cuidado profundo, da compaixão ativa e da resiliência diante de situações extremas, como estresse intenso, medo e sofrimento existencial. Simultaneamente, fonte de criação, sustento e proteção, Tara expressa a capacidade do princípio feminino de gerar vida, preservar a continuidade e oferecer refúgio, ao mesmo tempo em que revela, melhor dizendo, a sua flexibilidade psicológica e espiritual. Em algumas de suas formas, especialmente nas manifestações ferozes, ela surge como selvagem, indomável e destemida, demonstrando que a compaixão verdadeira não é passiva, mas pode ser incisiva, protetora e profundamente transformadora. Relatos de refugiados tibetanos que fugiram da ocupação chinesa descrevem experiências nas quais a Tara Verde teria oferecido proteção durante torturas, perseguições e travessias perigosas, guiando-os com rapidez e clareza rumo à liberdade. Independentemente de uma leitura literal ou simbólica, essas narrativas reforçam o arquétipo de Tara como presença protetora imediata, aquela que responde sem demora quando o sofrimento é real e urgente. Nesse sentido, Tara pode ser compreendida como expressão da sabedoria interior que guia e protege o praticante ao atravessar as camadas profundas do inconsciente, auxiliando na transformação da consciência e na condução das jornadas pessoais de libertação, mantendo o eixo interno e o centro de estabilidade mesmo em meio ao caos externo. Seus mitos recordam, assim, a unidade essencial entre todos os seres e a importância de nutrir o espírito interior como fundamento da cura, da lucidez e do despertar. Na contemporaneidade, Tara permanece como uma das divindades mais amadas e invocadas no budismo Vajrayana.
Seu mantra é recitado diariamente por monges, praticantes leigos e buscadores espirituais em diversas partes do mundo, sustentando uma devoção viva e contínua. No hinduísmo, ela ocupa a posição central como uma das 10 Mahavidyas, expressões supremas da sabedoria divina feminina até hoje. E além disso, em correntes espiritualistas e neopagãs atuais, ela é reconhecida como um arquétipo da compaixão aliada à força do sagrado feminino, transcendendo fronteiras religiosas rígidas e dialogando com sensibilidades espirituais contemporâneas. Uma de suas características mais notáveis é a acessibilidade. Não são necessárias iniciações complexas para estabelecer contato com Tara. Basta pronunciar seu nome, dirigir-se a ela com sinceridade e abrir o coração. A tradição afirma que ela ouve. Em práticas devocionais regulares, seus devotos tradicionalmente oferecem tigelas de água limpa todas as manhãs. Tara, contudo, não necessita de oferendas. São elas que beneficiam o praticante, gerando mérito e karma benéfico. A água pura é considerada especialmente preciosa por simbolizar simplicidade, pureza de intenção e igualdade, pois está ao alcance de todos. O valor da oferenda não reside no luxo, mas na ausência de ganância, violência ou ações negativas em sua origem. Parte essencial do apelo de Tara está diretamente ligada à questão do feminino e da iluminação espiritual. Em algumas tradições budistas mais antigas, sustentou-se historicamente a ideia de que seria necessário renascer como homem para alcançar os mais altos níveis da realização espiritual, mas a história da iluminação de Tara, particularmente em sua manifestação como Yeshidawa, confronta essa noção ao afirmar que masculino e feminino são designações ilusórias, construções conceituais às quais se apegam mentes incapazes de reconhecer a natureza última da realidade. Ao jurar permanecer em forma feminina até que o samsara estivesse vazio, Tara se tornou símbolo de inclusão, esperança e validação espiritual para incontáveis praticantes ao longo dos séculos. Os temas centrais associados a Tara incluem a unidade universal, a paz, a cooperação, o destino, a energia vital e a espiritualidade. Na mitologia hindu, ela é a deusa estrela que abarca o tempo, a centelha da vida e o movimento do cosmos. Ao entender essa energia aos seres, ou melhor dizendo, estender essa energia aos seres, Tara sacia a fome espiritual, aprofunda a compreensão dos mistérios do universo e oferece vislumbres do propósito e do destino individual. De sua morada simbólica, ela convida o ser humano a viver plenamente, independentemente das circunstâncias, ensinando a buscar orientação tanto nas estrelas quanto no próprio coração. Questionar o que Tara faz exige reconhecer a relatividade da própria pergunta. Em nível relativo, ela é sabedoria em ação e compaixão em movimento. É a heroína da ação iluminada, aquela que atua através de meios hábeis e eficazes. Seu epíteto heroína veloz descreve com precisão sua natureza, rápida como o vento, pronta para responder. Sua cor verde, da Tara verde, nesse caso, simboliza justamente o elemento vento, ativo, dinâmico e penetrante, associado à coragem e à sabedoria imperturbável, em ressonância com a Mogasiddhi, com quem é frequentemente relacionada. Sem contradição, Tara pode aparecer como consorte de outros Budas, como a gente já viu aqui anteriormente, como mãe também de outros Budas, e como filha. E essas múltiplas relações, aparentemente paradoxais, expressam uma verdade profunda, que é a interdependência entre sabedoria e compaixão, além das categorias limitadas do pensamento dualista. A figura materna de Tara é central para sua devoção. Como uma mãe, ela não julga nem questiona as falhas de seus filhos. Quando alguém sofre e pede ajuda, ela responde. Nada reside à compaixão materna. Um amor que, em Tara, transcende inclusive o instinto humano, estendendo-se a todos os seres com equanimidade serena. Por isso ela é frequentemente chamada de Mamãe Tara, a presença que acolhe, protege e sustenta independentemente do mérito, condição ou crença. Seu culto ultrapassa fronteiras religiosas e culturais, reunindo pessoas de diferentes tradições na busca por cura, proteção e libertação espiritual. Como estrela guia, Tara ensina que a esperança, a coragem e o amor compassivo são caminhos seguros para atravessar a dor e alcançar a iluminação. Sua prática central, expressa nos louvores às 21 Taras, revela suas múltiplas manifestações no plano relativo,
enquanto sua essência última é identificada com Prajnaparamita, a sabedoria transcendente não manifestada. Nesse sentido, Tara é simultaneamente Buda feminina, Dakini, Grande Mãe e princípio universal da compaixão ativa, reconhecida também em outras tradições espirituais como Kuan Yin, no budismo chinês. Sua flexibilidade prática, que vai do simples chamado de seu nome e da recitação do mantra Om Tare Tutare Ture Svaha, até sadhana avançadas do Vajrayana, reflete sua natureza profundamente inclusiva. Tara permanece assim como uma presença espiritual viva, acessível e universal, pronta a auxiliar todos os seres que, em meio à impermanência, ousam invocar a sabedoria que liberta. Quanto às divindades relacionadas a Tara, a gente vai ter o próprio Avalokitesvara, né? Por causa da questão dela é a contraparte, né, de Avalokitesvara. Kuan Yin na tradição chinesa, que é sua correspondente compassiva. Durga e Kali como formas hindus ligadas à proteção e ao poder feminino. Deusas ligadas à sabedoria e pureza como Sarasvati. Igéia da saúde na tradição grega. E pela tradição de tantas cores relacionadas a uma deusa, a gente não pode deixar de citar a Santa Morte. Aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre Kuan Yin, sobre Durga, sobre Kali e sobre Santa Morte. Quanto aos símbolos relacionados a Tara, eles formam um vocabulário espiritual preciso, destinado a comunicar suas qualidades iluminadas, tanto no plano simbólico quanto no experiencial. Entre esses símbolos, o lótus ocupa um lugar central, representando a pureza que emerge do lodo do samsara, sem ser manchada por ele, afirmando a possibilidade da iluminação mesmo em meio ao sofrimento e às condições adversas. A lua reforça sua ligação com a clareza interior, a serenidade mental e o crescimento da sabedoria, enquanto a estrela, obviamente, expressa sua função essencial como guia, aquela que orienta os seres na travessia do oceano da inexistência. As cores verde e branca correspondem às suas manifestações mais conhecidas. A Tara verde, que é ativa, veloz e protetora, associada à remoção de obstáculos e ação compassiva imediata, e a Tara branca, que é pacificadora, relacionada à cura, à longevidade e ao fortalecimento da força vital. Complementam esse conjunto simbólico os mantras escritos, a roda do Dharma, a mão em mudra de proteção e os olhos compassivos que expressam vigilância constante, ação iluminada e cuidado ininterrupto por todos os seres. O mantra principal de Tara, composto por 10 sílabas, Om Tare Tutare Ture Svaha, ocupa a posição de destaque entre os mantras budistas, sendo tradicionalmente considerado o segundo mais recitado, logo após o mantra de Avalokitesvara. Embora não possua uma tradução literal, o seu significado é compreendido de forma simbólica e progressiva. Om representa a totalidade do universo, englobando passado, presente e futuro, e invoca a dimensão absoluta da realidade. Tara refere-se à salvação dos perigos e aos sofrimentos do mundo condicionado. Tutare aponta para a libertação dos obstáculos no caminho espiritual. Ture simboliza o ápice do caminho do Bodhisattva, a realização da iluminação unida à compaixão ativa pelo sofrimento alheio. Svaha, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Então me dá um desconto aqui, tá? Então Svaha funciona como uma fórmula de consagração e bênção, podendo ser entendida como que assim seja ou que essa bênção se estabeleça. Assim, o mantra como um todo substitui uma invocação a Tara em seus 3 aspectos salvadores, chamando sua presença, proteção e poder transformador. Eu acabei de confirmar, é assim mesmo que fala, Soha, não é Svaha, é Soha, tá? Então, Om Tare Tutare Ture Soha. Eu estou deixando um link aqui embaixo também nas fontes com um áudio, do YouTube mostrando como fazer essa invocação, tá? É uma meditação com esse mantra de Tara, estou deixando para vocês também, tá? E além desse mantra principal, existem diversas fórmulas associadas a diferentes manifestações da deusa, tá? Por exemplo, Om Tare Tutare Ture Soha é ligado a Tara verde. Om Tare Tan Soha, associado a Tara vermelha. Em sintonia com as energias universais da compaixão e da sabedoria,
Os mantras de Tara são tradicionalmente considerados eficazes para cura, proteção, superação de obstáculos e geração de karma positivo, e podem ser recitados em qualquer circunstância, durante caminhadas, deslocamentos, momentos de dificuldade ou silêncio interior. Em práticas formais, o praticante visualiza a forma luminosa de Tara enquanto entoa o mantra repetidamente, permitindo que o som, imagem e intenção se unifiquem em um único fluxo meditativo. Em práticas mais avançadas e em sadhanas transmitidas por professores qualificados, o mantra de 10 sílabas é visualizado girando ao redor da sílaba semente Tam, posicionada no centro do coração de Tara. As sílabas são dispostas em tibetano, iniciando-se no topo com Om e seguindo no sentido horário. Essa visualização não é meramente estética ou simbólica, ela atua diretamente nos níveis sutis da mente e da energia, aprofundando a concentração, a clareza interior e a conexão experiencial com as qualidades iluminadas da divindade. Quanto às oferendas a Tara, elas incluem tradicionalmente flores de lótus ou flores brancas, velas e lamparinas, tigelas de água, incenso de sândalo, frutas doces, mandalas pintadas ou confeccionadas em areia, além da recitação de mantras e orações. Entre as práticas diárias mais simples, elegantes e profundas, está a recitação sincera da célebre Canção da Saudade de Tara, composta por Losang Tampa e Ao Tsan, em 1852, quando tinha apenas 18 anos. Essa prece se tornou uma das mais preciosas expressões devocionais dedicadas à deusa, pois revela Tara como mãe, guru, protetora, refúgio, amiga e fonte última de orientação espiritual. Ao longo da oração, o praticante entrega a ela suas dúvidas, fragilidades e aspirações, pedindo não apenas proteção, mas sobretudo inspiração para desenvolver compaixão genuína, cortar o autoapego e trilhar o caminho do Bodhisattva em benefício de todos os seres. A prática de Tara pode se aprofundar através da meditação formal Vajrayana, que utiliza intensamente, a visualização como ferramenta de transformação da mente. Estudos contemporâneos indicam benefícios cognitivos associados a esse tipo de prática, como aumento da concentração, clareza mental e inteligência emocional. O método tradicional consiste em estudar cuidadosamente uma imagem iconograficamente correta de Tara, compreendendo que cada detalhe, postura, cor, gesto e ornamento possui significado simbólico preciso. A visualização se inicia de forma simples e vai se tornando gradualmente mais rica e detalhada, acompanhada pela recitação do mantra. Em um nível mais intuitivo e poético, observar o céu noturno também pode se tornar uma prática de conexão com Tara, lembrando que Tara também é estrela, e contemplar as estrelas, permitir que sua luz e vastidão sejam absorvidas interiormente e formular intenções conscientes, são formas simbólicas de se alinhar à sua energia de guia e proteção. Dentro da tradição devocional, há quem diga que uma estrela cadente é o sinal da proximidade compassiva de Tara, uma imagem poderosa, ainda que simbólica, de sua proteção e prontidão em responder aos chamados sinceros. A gente já aprendeu que a prática do contato com Tara é simples, né? Ela não exige grandes luxos e uma rotina simples pode incluir o refúgio nas 3 joias, ou seja, Buda, Dharma e Sangha. Oferendas simbólicas nessas 3 joias podem ser oferendas simbólicas ou físicas de água, a recitação dos 4 incomensuráveis, a prática dos 7 membros e, quando possível, os louvores às 21 taras. Essa combinação, mesmo quando realizada em poucos minutos, estabelece uma base sólida de conexão espiritual, mérito e transformação interior. Os 21 louvores a Tara são recitados diariamente por praticantes em todo o mundo e são tradicionalmente associados à proteção, prosperidade espiritual e rápido progresso no caminho da iluminação. Embora recitá-los em sânscrito preserve o poder sonoro e vibracional original, versões em língua vernácula mantêm a intenção devocional e o louvor, tornando a prática acessível a um público mais amplo. Cada louvor descreve um aspecto específico de Tara, ora pacífico, ora irado, ora protetor, ora curador, compondo um retrato completo de sua natureza compassiva e multifacetada.
Assim, a prática de Tara se revela simultaneamente simples e profunda, acessível e sofisticada, pessoal e universal. Ela oferece um caminho no qual devoção, sabedoria e ação compassiva se entrelaçam, conduzindo o praticante passo a passo da proteção imediata à realização espiritual última. Seus epítetos: estrela guia, grande mãe da compaixão, libertadora dos medos, aquela que responde aos chamados, protetora do Dharma. Entre outros que eu falei aqui durante esse vídeo, né, que tá bem longo até. Bem, gente, todo o material... Vou fazer a oração a Tara, mas todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa, inclusive para achar essa oração das 21 Taras, você vê aqui nas fontes que eu deixei relacionadas aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então vamos fazer a oração a Tara por Selene de Hecate. Ó Tara, estrela guia, mãe compassiva que vela pelos seres, tu que nasceste da lágrima da compaixão, vem a nós com tua luz radiante. Tara verde que age com rapidez, Tara branca que concede longevidade, Tara vermelha que traz abundância, todas as tuas formas são uma só essência, o amor que liberta e protege. Afasta de nós os medos e os perigos, cura nossas dores visíveis e invisíveis, fortaleça nossa mente no caminho da verdade e abra as portas da sabedoria compassiva para nós. Aceite nossas flores, nossas luzes, nossas preces. Aceite nosso coração em devoção sincera e nos guia como estrela no oceano da existência, até a margem da paz e da iluminação. Salve Tara! Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Deu um trabalhão fazer, né? Pelo tempo, inclusive, tá? De pesquisa e tudo. Então, não deixa de enviar um superchat se você puder, um super sticker, um valeu demais, se torna membro do canal, envia um pix. Enfim, toda ajuda é válida para poder continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Quinta-feira tem oráculo com Tara e eu aguardo vocês novamente. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay.